Mais um episódio aqui do nosso podcast Carreira e Negócio, e hoje a gente vai mergulhar fundo aqui no mundo digital, como é que você enxerga a performance de empresas, como é que você alavanca informação, conhecimento. Eric, muito obrigado pela sua presença, cara. Obrigado você, Jorge. Um prazer estar aqui com você, no seu podcast aqui. Você é um cara muito especial aí, uma pessoa que está no meu ecossistema aí, no nosso aquário. Tem muitas pessoas aí próximas na nossa comunidade que nos conectam, né? Obrigado pelo convite. Muito bom. E aqui o Eric, ele é CEO, né, da hashtag Holding, né? Exato. A gente vai conversar um pouco mais, vai explorar as empresas e tudo, mas acho que basicamente como é que você trabalha informação no mundo digital, vamos chamar assim, né? Exatamente. Então é lógico que tem uma empresa de contabilidade, mas vai muito além desse aspecto, né? E talvez até começar com uma pergunta. Quando você fala de contabilidade para as pessoas, já causa algum tipo de objeção, né? Fala, poxa, coisa chata, não é prioridade e tudo mais. Como é que você consegue transformar a contabilidade em algo estratégico para uma operação? Bom, eu sempre digo que a contabilidade não é... Você falar de balancete, falar de razão, diário não é tão sexy, né? Então, quando você fala de EBITDA, quando você fala de valuation e quando você instrui o empresário que você consegue tirar ele do ponto A para o ponto B com governança, práticas de governanças contábeis, números bem alinhados com a realidade da empresa, você aumenta o valuation da empresa. Então, quando você vai por esse cenário, esse caminho, é muito melhor. O empresário se conscientiza muito de olhar o negócio dele com mais carinho, de não só, meu contador resolve o negócio ali. Então, o grupo Hashtag ele faz muito isso, ele tenta trazer mais visão financeira, sai daquele, só recebo o imposto do meu contador, então olhar que, o que é um EBITDA, que isso o contador tem, e mostrar para o empreendedor o caminho correto e quanto isso pode impactar de valuation na empresa dele quando ele tem controle, quando tem governança, quando tem um sistema muito bem implantado. E é isso que a gente passa diariamente. E aí sai desse formato, contabilidade, meu contador manda só o imposto. Então a gente, é esse posicionamento que a gente vem para o mercado. E você tem a informação correta, você toma uma decisão melhor, né? Quanta gente não decide sem saber e acaba se enganando ou escolhendo uma coisa que não é o ideal para a operação, né? Exatamente. E tem um ponto, né, Jorge? O contador tem informação detalhada do cliente lá. Eu sei quanto de plano de saúde você está pagando. Eu sei se você está pagando caro. Eu sei se você gasta com isso, se você investe naquilo. Então, eu enxergo isso, já enxergo muito tempo atrás, que o contador ele pode ajudar o cliente a direcionar ele em N situações, não só ali no número, mas poder trazer uma solução. Por exemplo, lá no grupo a gente foi abrindo um ecossistema, depois a gente vai entrar para poder entregar soluções aonde eu consiga deixar dinheiro na mesa, porque tem muito dinheiro na mesa que as empresas deixam e ela nem enxerga isso. Tem empresa hoje que ela tem EBITDA negativo, mas ela tem benefício financeiro que dá lucro no final. E aí você vê, como assim? É uma estratégia. Ela usa o benefício que ela recebe de impostos, que entra como receitas financeiras, que comporta toda a operação, que banca a operação, mas a operação dela é prejuízo. Isso é uma estratégia. Mas existem, e tem outros, né? Então, o nosso papel é muito instruir, trazer essa instrução para o empreendedor, para o empresário, que às vezes no dia a dia a operação mata a gente, né? Ele não olha isso com carinho. Bom, e nós somos investidores, né, do Bossa Invest. Com certeza. Queria entender um pouco de como é que foi sua jornada pelo mundo das startups, né? Por onde você começou, qual foi sua experiência? Vamos lá, cara, eu cresci dentro de uma oficina mecânica do meu pai era mecânico, então isso me dá uma honra, porque meu pai era muito empreendedor, então meu pai era da época que trocava carro em casa, então de família, era uma família como todas as famílias brasileiras, bem, bem trabalhadora aqui do Brasil, meu pai falecido, minha mãe também, e ele era uma pessoa muito empreendedora, uma pessoa que se comunicava,
fazia negócio com os clientes dele, eu ficava só vendo aquilo, né? Uhum. Óbvio, mas meu pai tinha um controle, meu pai era descontrolado financeiramente, ele não sabia controlar o negócio dele, então aquilo marcou para mim e foi aonde eu comecei a tomar meu rumo. Aí fui trabalhar como executivo, fiz faculdade e desde lá de trás eu comecei a abrir negócio. Então o primeiro negócio foi aqui, próximo, aqui na Perdizes. O primeiro negócio foi uma pizzaria aqui perto do Palmeiras aqui. Foi bem legal, então isso com 19 anos. Então já comecei a brincar. Isso pra valer, mas antes eu já tive algumas coisinhas menores naquela época. E aí, trabalhando ainda, trabalhando como executivo. Mas depois disso eu rodei em auditoria, trabalhei em consultoria, aquela carreira que eu acho que todo mundo começa como um verdadeiro CLT, né? Até que eu comecei a pensar um dia, entrei com a Arpex Capital e eu entrei nesse momento de startup, mas antes disso eu tive algumas coisinhas, igual, por exemplo, eu fui fundador de uma empresa chamada Já Calculei, a Deu Exit, que é uma contabilidade online. Aí foi meu primeiro exit. Depois eu tive o meu segundo exit, que foi uma oficina, que aí eu era sócio da oficina mecânica do meu pai. Depois de um tempo eu fui investidor lá, eu falei, ó, apareceu uma bandeira boa querendo oferecer para fazer expansão. Eu falei, beleza, mas eu quero estar no comando do controle aí das finanças, que meu pai era desorganizado. E isso começou a me cativar mais com tecnologia, mas não tinha muita tecnologia que tinha hoje, né? E aí começou a entrar em outras áreas de atuações. Então eu comecei a gostar do nome startup quando eu trabalhei na Arpex Capital. Convivi desde com os meninos da Pagarme, o Pedro e o Henrique do Dobras, que é aqueles meninos que estão na Brex. Então isso para mim foi... E aquela molecada com cabeça de tecnologia e isso e aquilo, e olhando os negócios que poderiam dar escalabilidade. E aí virou a chavinha. Aí virou a chavinha, aí eu comecei a gostar começar a ser investidor anjo em algumas startups. Tem uma também que eu entrei, que foi a B2 Blue, que é uma plataforma de resíduos sólidos, que foi bem legal. Naquela época negociamos com os anjos de Harvard. E aí aí virei o startupeiro, né? Então, tinha um dinheirinho que sobrava. Isso foi que época? 2008 a 2012, assim, até comecei a brincar ali, né? Então, que foi a época que eu acho que tinha aquela visão, startup pega sei quantos milhões e queima dinheiro. Hoje o negócio mudou, hoje nenhuma startup, ninguém entra em startup dessa forma. Mas entrei algumas que eu perdi, normal, mas hoje eu acho que isso é experiência, né? Você vai criando experiência, vai entendendo os negócios que você vai entrando. E hoje eu aposto muito em negócios tecnológicos, SaaS também eu gosto, e BaaS também eu gosto, são temas que eu tô bem envolvido. E tô na Bossa também, tô na Bossa Invest, em alguns pools lá, gosto da tese da Bossa, porque ali a tese o erro é muito pequeno, né? A Bossa é um venture capital que erra muito pouco assim nas teses que eles entram, né? Eu gosto muito. Mas é isso. E aí, como é que você evoluiu? Aí de 2012, 2008, 2012... Aí, 2012, aí eu tava na Arpex, eu fazia alguns investimentos em startups. Aí eu tava naquele momento, preciso sair desse negócio de CLT. Aí abri a consultoria, que era uma consultoria no mercado para poder ajudar startups a subir capital, porque eu vi e eu enxerguei lá atrás, né? Porque que eu sou contador, sou de formação contador, sou formado em contabilidade. E aí o que acontece? Eu enxerguei que as startups elas tinham um problema geral lá de controle. E aí quando o investidor entrava com um aporte, um seed, quando ia com o Series A, ele abortava porque o número não batia. E aí que eu enxerguei um mercado que eu falei, opa, quando eu estava no Venture Capital. Aí eu abri, não chamava Tag, chamava Atlanta, porque eu morei em Atlanta um tempo. E aí chamava Atlanta, e eu falei, abri a Atlanta, que hoje é Tag, pensando em ajudar as startups. E eu ajudei bastante. Eu ajudei bastante delas, assim, de tipo, com controle, com governança, fazendo o balanço fidedigno lá, que você bate o olho e fala, tá ok. E isso ajudei alguns, tive alguns cases de subir capital para essas startups por
coisas básicas que os contadores poderiam fazer, né? Então, e aí eu comecei a ficar um pouco conhecido nesse mercado de startup por ser o escritório que ajuda as startups a captar investidores, porque eu já tinha conexão também com alguns venture capital, que eu era já mais envolvido, então eu falei, tem um negócio aqui legal, então tive alguns cases. E aí ali que mudou a chave, e aí o escritório começou a crescer, começou a me dar um pouco mais de fôlego financeiro para poder começar a investir em mais alguns outros tipos de negócios. E aí, não só em startup, entrei também em negócios tradicionais que cresceram também, que a gente foi aí abrindo dentro do ecossistema. Então, dentro do ecossistema da Tag, a gente começou a criar empresa de recuperação tributária, empresa de atendimento de WhatsApp, porque eu tenho meu cliente lá e eu vejo que ele está com problema de fluxo de... Por que eu não posso oferecer para ele? Aí a gente também tem agência de publicidade. Pô, eu atendo o Jorge, vamos dizer que eu atendo o Jorge. Sei que a tua empresa, quanto que ela paga de marketing? Eu tenho a informação. Então, o que eu vou fazer? Pô, Jorge, tudo bem? Meu time comercial vai entrar com... A gente tem uma empresa de marketing agora, uma publicidade aqui junto, uma empresa de marketing e publicidade. Vamos fazer um MVP para você conhecer a gente. E eu já tenho o valor que você paga, então óbvio que estrategicamente, comercialmente, eu vou te enviar um valor talvez mais saudável. Então, a gente começou a olhar muito isso. E a gente tem até produtora de vídeos para B2B dentro desse grupo. Então, porque hoje todo mundo precisa lançar vídeos. Então e aí, falando de startup, falando de ecossistema, né? Às vezes a gente não olha o nosso ecossistema, que a gente pode ter um motor 2 ali dentro do nosso negócio, ou motor 3, e esse motor 3 virar o seu motor 1. Então, isso foi uma das coisas que eu mais fiz nos últimos 10 anos, que hoje o nosso grupo fez 10 anos. Olhando startup startup no ramo de serviços, SaaS, BaaS, fintech também. Investi em algumas, dei umas saídas de outras, perdi alguns também, normal, que nem tudo é lindo, né? Você sabe disso. Mas hoje eu olho muito essa visão do que a gente, quando eu entro no negócio, o que a gente pode fazer de ecossistema, que às vezes um negócio aqui pode você pode conectar outro que pode triplicar, quadriplicar o tamanho. E qual é a tua tese de investimento, né? Principalmente, ou qual era a tua tese de investimento lá no começo? Cara, você vai aprendendo, né? A minha tese era assim, pô, se eu achei, naquele momento eu olhava muito assim, pô, será que isso tem escalabilidade? Será que isso? Mas teve muitos negócios que eu entrei no começo que não deu nada e acabou morrendo. E eu pensava que tinha escala. A minha tese era dar escala. E às vezes é um erro, porque às vezes você precisa primeiro estar na sua região muito forte ali e depois criar a atração de escala. Então hoje eu sei as teses que eu entro. Hoje eu entro muito em SaaS. Eu acredito muito que quando você tem um SaaS ali, algum serviço com software embarcado, você consegue agregar outras alavancas dentro daquele negócio. E você pode também, e eu acredito também que o SaaS, quando você tem uma startup com SaaS, algum serviço que você com software embarcado, você pode conectar outras soluções. Isso eu acredito muito. Hoje, uma tese que eu gosto, por exemplo, na Bossa eu tô na DSME, que tem alguns SaaS, tenho também alguns pools de tecnologia, então da parte médica também eu entrei lá, da parte de software para medicina, né? Então eu gosto bastante. Tudo que envolve serviço e software eu gosto. E o que te faz dizer não para uma startup? Cara, às vezes o empreendedor. Empreendedor. Às vezes o empreendedor, assim, cara, às vezes eu gosto muito disso aqui, sabe? Bato o olho assim, você sabe, você vai sentindo, né? Você vai... O tempo vai te dando habilidades, né? Que talvez eu não teria 10 anos atrás, eu não tinha isso. Mas você bate o olho, você conversa, aí você vê. Por exemplo, se eu estou entrando num negócio de uma startup, eu já pergunto, quanto você tem outros negócios? Às vezes o cara tem 3, 4. Cara, a tendência daquele negócio dar errado é muito rápido. Porque ele não vai estar 100%. Às vezes sim, ele está num momento de transição de carreira ok, que você está sabendo que um negócio está para alavancar. Agora às vezes tem 3, 4, 5 negócios lá totalmente diferentes. Às vezes você tem lá uma startup que você tem
uma unidade de negócio que faz isso, mas é tudo complementar, né? Então, isso eu gosto. Mas quando o empreendedor tem... Aí a tendência talvez é algo que eu aborte. Uhum. E aí, nesse processo, então você estava então, atuando aqui com... É um mix, né, de consultoria, prestação de serviço, né, a contabilidade e os outros. Como é que você foi criando esse ecossistema de negócios em torno? Você falou que é da Hold, né? Como é que você foi criando esse ecossistema? Bom, boa pergunta. A porta de entrada foi a contabilidade. Então, a contabilidade me dá acesso, é como se eu estivesse entrando na sua casa. Entrei pela porta de entrada, é a contabilidade. E era só para startup ou qualquer tamanho de empresa? Não, aí eu peguei, era focado em PMS. Mas o mercado de startup eu fiquei conhecido porque a gente dava muita solução e dava tranquilidade para os investidores que tinham a tag como assessoria deles. Então, isso foi criando um movimento muito legal. Mas aí a gente focou em PMEs. Então, desde a startup, que é uma PME, desde a PME pode ser startup, pode ser uma empresa tradicional. E o que a gente começou a trazer de tecnologia? A gente começou a fazer realmente o que o contador deveria fazer, que é reuniões periódicas com o próprio cliente, reunião com o empreendedor. Cara, visão financeira é extremamente importante. O contador ele tem que ter visão financeira. Não adianta... Vários cases, eu sempre falo, né? Empresa que tem EBITDA negativo. E às vezes aí você vai falar com o empreendedor, o cara ele tá com EBITDA negativo. Ele fala, vou pegar um empréstimo aqui para alavancar. Você fala, cara, tu vai quebrar. Tu vai quebrar. Porque assim, primeiro momento, você vira o EBITDA que dê R$100, R$1.000 positivo, aí tu pode pegar um empréstimo, que aí tu vai renegociar a tua dívida para diminuir um pouco dos juros, vai fazer N aplicações. Então a gente começou a trazer essas visões para a startup ou para a empresa de um PME ali que eles não tinham, apresentando um relatório mensal, trazendo oportunidades na mesa, e aí começaram a surgir novos negócios. Aí veio, o primeiro negócio que eu entrei foi uma empresa de fluxo de atendimento para melhorar o atendimento de WhatsApp dos clientes. Pô, todo mundo precisava disso, todo mundo precisa disso. Aí começou a vender, uma corretora de seguros. A gente abriu uma corretora interna para vender, fazer plano de saúde, ajudar o cliente a ter um benefício melhor. Aí depois veio a empresa de recuperação tributária. Aí a gente é bem forte nisso, que a gente começou a olhar o cliente e falar, você está perdendo dinheiro na mesa aqui, você tem um benefício que o governo nunca fala o benefício que ele tem, né? Uhum. É igual engraçado, eu sempre falo isso, você vai no McDonald's, você compra o número 1 lá por, sei lá, R$40, eu não compro. Mas se você R$35, mas se você comprar o número 1, você comprar o hambúrguer, a batata e o refrigerante separado, dá 60 e poucos. Aí você fala, por quê? Tem estrutura de combos, né? Quando você faz combo, aí você põe a margem maior em um produto que já é o monofásico, não sei se é claro isso para você, você põe uma margem maior que já foi recolhido na cadeia anterior, e os outros você põe a margem menor, aí você cria kits. Então, você acaba fazendo ações que você começa a colocar dinheiro na mesa do empresário e raio-x, e não só... E também a gente, na parte de entregando valuation, então, do próprio empreendedor, da própria startup, acompanhando o valuation, você tem riscos aqui, você tem contingência aqui. Isso foram ações que a gente foi fazendo durante esses 10 anos, que foram criando outros ecossistemas, né? Então... Hoje a gente tem... Aí a questão da agência de marketing. A gente tem uma agência de marketing. Uma agência de publicidade. Por que não? Por que não? A pergunta que a gente fala. Por que não vender publicidade para os clientes de contabilidade? Por que não? Porque se você tem um pessoal, um time bom que entrega com tecnologia e que você possa agregar ecossistema, isso é excelente. E isso que a gente foi fazendo. Então hoje o grupo tem quase 10 negócios abaixo da hashtag Hold. E aí foi BPO financeiro, terceirização da contas a pagar, terceirização do RH. E aí eu tenho serviços de headhunter, porque a gente tinha informação dos clientes que precisavam de funcionários, de colaboradores. Então a gente começou a fazer esse tipo de serviço também, fazer serviço de RH, onde você faz toda a parte do implantação de cultura, valores da empresa. Então a gente foi abrindo um ecossistema e transformando o nosso cliente em usuário, né?
transformando o cliente em usuário, porque é aquilo, você tem que transformar seu cliente em usuário. Ele depender de você, falar assim, pô, se eu tenho uma contabilidade que me entrega um RH, me entrega uma contabilidade, me entrega um básico da contabilidade, que eu sempre falo, contabilidade é básico, mas te dá uma consultoria, te atende a parte de atendimento WhatsApp, que a gente implantou isso. Nossa, você fala, pô, eu tenho tanta coisa, por que eu vou trocar? E qual a diferença, assim, quando você atende uma startup e uma empresa média ou pequena tradicional? Nenhuma. Depois que você entende, depende, na verdade, assim, só se for startup de tecnologia, só a parte tributária. Às vezes você tem alguns benefícios, mas na parte de metodologia, assim, é a mesma E do máquina. lado deles, acesso às informações? É um pouco assim, o startup eu vou te falar que é um pouco, às vezes, mais, precisa instruir mais, porque a molecada, às vezes, ela não sabe o que é um DRE, o que é a diferença do DRE para o fluxo de caixa, entendeu? Aí você tem que instruir. Aí a gente tem uma área lá de onboard que faz todo esse treinamento para poder instruir. Mas é aí que é mais difícil, porque às vezes você pega uma empresa normal, no final você entrega praticamente a mesma coisa. Uhum. Mas é mais o conceito. Às vezes a pessoa, por exemplo, você já é uma pessoa que já teve vários negócios, é investidor, então assim, você tem uma visão já mais sênior de como é um negócio. Então é mais fácil conversar com você às vezes do que uma startup que tem lá os meninos de 22, 23 anos ou 18 anos lá que, cara, o que ele vê o de saldo da conta. Ele olha que o saldo da conta e fala, tem 1 milhão lá, beleza, isso aí tá bem. Não, tô com menos 200, eu tô ruim, não. Então, às vezes, a empresa que está menos 200 está melhor do que porque é questão temporária de caixa. Então, eles não conseguem entender isso, né? Agora você tinha comentado que pegou uma onda, né, onde era a contabilidade das startups e Exato. tudo mais. Por que você não quis nichar e focar nesse mercado especificamente e continuou atendendo a todo mundo? Assim, prós e contras, né? O que levou a você a tomar essa decisão na época? Porque eu pensei muito nisso. E a gente tem bastante startup lá, mas assim, o problema da startup é que às vezes o tempo depende, a cada 10, às vezes 2, 3 dão certo, né? Mais ou menos. Ainda se tiver com uma taxa boa, né? Então, óbvio que a bossa acerta muito. Mas se você vê no mercado de venture capital, às vezes cada 10, uma, no máximo duas sobrevivem. Então, o seu churn, se você for olhar, ele é muito alto. Se você falar, pô, você vai montar um negócio que o churn, você pegou um cliente agora, daqui 1 ano ele pode ser que ele não tá vivo. Então, e aí esse é o ponto de você nichar só para startup. Uhum. E aí foi uma decisão de falar, pô, vamos entrar aqui num PME, que é tradicional. Então, assim, óbvio, então por isso que a gente meio que nichou por squad. Quando a gente começou a nichar, a gente fez um squad para startup, que era um pessoal que tinha que ter uma linguagem mais fácil. Não dá para ter linguagem difícil. Agora, quando a pessoa já tem negócio, a linguagem já é um pouco mais equalizada ali, né? Então, mas foi essa a decisão. Falei, pô, não posso, porque eu naquela época, 2012, 2014, era uma época que tava quebração danada de startup. Foi uma época que era dinheiro para vindo de fora para todo lado e era investimento de venture capital para cá e para lá, e o negócio toda hora você via na matéria, né? Ó, startup, eu atendi, um case, a Yellow. A Yellow atendia eles. A Yellow dos patinetes lá. Uhum. Cara, a Green e a Yellow. Aquilo ali foi a mesma coisa, foi um tempo ali que você conseguiu pelo menos fazer um bom trabalho, mas derrapou. 2, 3 anos o negócio derrapou. Então, que eu costumo dizer assim, startup assim, tem os seus maus, tem os seus partes boas e tem os seus contras, né? Então, mas assim, óbvio que depende muito, eu acho que o mercado mudou hoje, né? Minha decisão lá atrás foi não se focar em startup porque estava nesse, talvez hoje eu acho que é diferente, porque hoje as startups, o investidor só entra quando já está faturando, já tem um MVPzinho, já está pelo menos assim, já tem algo validado, tá faturando acima de 50 mil mês, aí já, ok. Mas naquela época, aí depois eu tracionei, eu não quis mudar a rota, não. A rota tá boa, assim. Tá. E assim, a impressão que eu tenho, eu passei por empresas de auditoria e tudo mais, é que a contabilidade, ela tem, assim, ela tem um rito
e tem assim um procedimento bastante antigo. É lógico que você pode fazer alguma avaliação digital, mas no final tem todo esse processo de mensuração e até a forma como você faz, né? A apuração e tudo mais. Como é que você vê assim, a tecnologia impactando contabilidade? Se impacta, não impacta? O que mudou? Se modernizou, não modernizou? Qual é a tendência? Olha, essa parte aí meio que braçal, né? Mudou muito nos últimos anos aqui. Nos últimos 5 anos, acho que a gente. E agora, para os próximos 5, acho que a gente está num mundo muito. A gente está num momento muito adequado para a tecnologia. Então, hoje, por exemplo, já tem tecnologia que ele escaneia a nota, ele já classifica, ele já lança, ainda mais com RPAs. Então, você cria os robozinhos, né, para poder recebeu um documento automático, já caiu lá o XML, ele já classifica, ele já consulta na sua base para ver se já teve aquele fornecedor anteriormente. Qual vai ser a classificação, qual que é a parte tributária. Então hoje a contabilidade, eu digo, está num momento muito inovador. E o Uhum. contador que não estiver conectado a isso, ele está fora do game. Está fora do game, porque hoje a questão de IA, de inteligência, de validação, porque assim, onde mais pega na contabilidade? É parte tributária, que é bem Uhum. complexo, toda hora tem uma mudança, mudou lá no estado X, Y. Então, se você tem uma IA que conecta e checa isso diariamente, ou quando altera, ela já alerta, ela já ajusta, isso é ótimo. E a parte hoje da parte digital, né, que você consegue hoje fazer, você consegue também ter automações onde a IA te ajuda, desde uma análise de balanço, fazer uma análise horizontal e vertical. Fala, pô, por que que o mês passado você gastava X e agora você está gastando Y? O que aconteceu? Então, isso já existe e a gente tem usado muito. A gente mesmo desenvolveu interno isso. Então, hoje, por exemplo, dá para usar muito. Você fez um fechamento. Então, hoje, por exemplo, eu tenho um IA, eu tenho agentes que fecham automaticamente a parte fiscal e uma parte da contabilidade. Então, ele faz todo o processo da rotina e no final entra o humano lá para checar. Óbvio, tem situações, quando tem empresa multinacional, que você tem alguns procedimentos que ainda não são muito claros, não dá para treinar ainda, mas aí dá para concluir de forma efetiva. A parte de atuação de pessoas é bem menor do que antes hoje. Quando o pessoal usa IA, às vezes acontece da IA surtar ou fazer uma conta que não faz nenhum sentido. Uhum. O que te dá conforto aplicando IA para contabilidade, que isso não possa acontecer e gerar um passivo para a empresa ou até para vocês? Vamos lá. Cara, boa pergunta. Isso aí eu sempre vejo assim: empresas sem processos é incêndio previsto, incêndio constante. Então, quando você cria um processo numa empresa que tem uma IA, o pessoal às vezes, isso é às vezes que é um erro assim comum. A gente, criei um negócio que eu vou revolucionar tudo aqui, só que tu não cria outro processo para checar aquele processo. Uhum. Então, quando você pensa que você faz isso, o seu índice é muito menor, é muito pequeno, é quase zero. O problema é que às vezes as pessoas criam, as empresas, vou criar esse processo para fazer uma apuração fiscal de forma automática. E ele não cria um outro para testar aquele processo. Ele já põe lá um MVP, testou, vai. Aí alguma coisa mudou que ele não está percebendo, depois de um tempo aquela apuração está divergente ou aquela tributação está divergente. Então você tem que criar um outro processo para checar aquilo. Então hoje, dentro das nossas rotinas de IA, a gente tem um processo claro, validado, uma robotização, e eu tenho outro processo para checar aquele processo que foi feito por aquela IA. Então tenho dois processos, sempre dois processos amarrados. E isso é importante, processos claros, testes, porque o grande problema é assim, você cria algo, você testa, você planta a sua metodologia e você tira um pouco de comunicação das pessoas, porque a ideia do processo é esse, né? Tirar o que está na cabeça das pessoas e trazer para dentro do processo mais metodologia. E quando você cria outro testando, fica mais claro. Isso tem funcionado bem lá no escritório, a gente reduziu bastante mão de obra, assim, fazendo trabalho, aquele trabalho que você diz lá antigo, né? Aquele trabalho Uhum. até da auditoria, pegar documento, ficar olhando, Uhum. testando. Então hoje dá para fazer muito, hoje tem muita tecnologia embarcada disso.
E você começou aí no mundo das startups assim, bastante cedo, né? É. É, é, o que que, o que que você aprendeu com esse processo que você traz para atualmente, né? E como é que você se mantém atualizado do que tá vindo de inovação e tudo mais? Bom, o que que eu aprendi desse processo de startup? Eu aprendi que assim, quando você vai montar um negócio, você tem que pensar sempre em servir algo para alguém, antes de ter aquela startup bilionária. Então, isso é uma das coisas que eu sou muito religioso, então eu gosto muito de sempre estar nessa direção, de servir alguém, ser antes de ter uma empresa gigantesca. E as pessoas às vezes invertem esse papel. Eles querem ter uma empresa gigantesca, ter um negócio extra, um unicórnio, e não querem ser ou não querem impactar na vida das pessoas. Então, esse é o que eu mais aprendi. Isso não foi na religião, mas foi na marra. Que antes de você ter, você tem que ser. Então, isso é uma das coisas que eu mais vejo, que eu mais olho, assim, que eu aprendi nos últimos anos. Assim, eu quero fazer algo igual eu sempre falo, Uber. Uhum, Cara, você acha que o dono da Uber pensou em ter uma empresa unicórnio quando ele abriu? Não sei, talvez, eu acho que não. uhum, Ele falou assim: vou fazer um negócio aqui de uma carona para dar uma carona pro usuário final. Mas se você for pensar o que ele fez da Uber para ter uma empresa bilionária, ele impactou muitas vidas. Olha o tanto de gente que depende da Uber para que estão desempregados, estão fazendo Uber. Quantas uhum, pessoas que iam no mercado na madrugada, não na madrugada, pessoas que iam no mercado fazer compras e tinham que vir dentro do ônibus cheio de sacola. uhum. Quantas crianças doentes na madrugada que, que não tinha, quando a mãe não tinha condições, tinha que esperar o ônibus 5 horas da manhã para levar no hospital. Então, assim, o tanto de impacto que ele fez, né? Então, eu sempre Uhum. falo, o que eu mais olho nesses últimos 10 anos que eu aprendi foi qual o impacto que a gente está fazendo na vida das pessoas. Aí sim, aí esse negócio pode ser que vire a chave, porque tudo que você faz, se você impactar na vida das pessoas pro bem, entendeu? Se você tá aplicando ações que você fala, pô, impactei, melhorei aquela empresa, melhorei a vida daquela pessoa, aquele negócio vai rampar. E então eu olho muito isso, quando eu vejo nos meus últimos 10 anos foi esse o que eu aprendi. E de erros que você perguntou, né? Não, eu tinha perguntado como é que você se mantém atualizado. Ah, como eu manter atualizado? É aquário, cara. Tá conectado com gente boa, tá em aquário toda hora. Tô conhecendo gente, tô aqui batendo papo com você. E óbvio, avalia as tendências que estão acontecendo fora do país. Estados Unidos, por exemplo, bastante. Então sempre tô olhando negócios que estão lá para cá, o que pode replicar aqui. Mas você estando com gente boa, assim, eu acho que conviver com gente melhor que você, pessoas que também têm o mesmo valores, os mesmos valores que ti, isso automaticamente se atualiza, né? Você sabe o que está acontecendo. Gente de outras áreas, igual conheço muita gente no mercado de tecnologia, então sempre estou conectado, estão me dando insight. Toda semana eu estou em evento, estou participando de evento, palestra para lá e escuto. Escutar é muito bom, você aprende muito, né? Então isso eu sempre tô. E leio bastante também, leio bastante sobre tecnologia, eu gosto. E aí, pegando um pouco, falando né, tecnologias, coisas, a questão aqui do blockchain, bitcoins, como é que isso, pensando aqui, porque quando você pensa em contabilidade, são contratos, né, de alguma forma são Exato. registrados, etc. e tal. Se você olha o conceito do Do blockchain. blockchain, você tá criando um contrato que está aberto ali e pode ser lido pelas máquinas Exato. e tudo mais, né? Como é que você vê esse lado aqui vamos chamar aqui do registro, não é nem da contabilidade, né? Mas do registro contábil, o registro das transações, Bem compliance mesmo, né, cara? focado aqui na questão dos contratos inteligentes, né? Olha, eu vejo que tem uma oportunidade gigantesca aí nesse mercado, quando eu digo de contratos, ou transações. Hoje não tem, né? Não tem zero, não tem, pelo menos assim, não tem nenhuma. Tem algumas coisas que estão sendo lançadas no mercado, mas ainda não tem ainda para o mercado contábil assim, tá aplicado ali. Então tem uma oportunidade bem grande com relação ao blockchain. Gosto muito.
do tema. Mas eu acredito que para os próximos anos, eu acho que isso pode ser muito inovador no mercado de contabilidade e até a parte fiscal, né? Eu acho que tendo essa garantia do contrato em blockchain ali, que aquilo ali é uma garantia que realmente aquilo foi validado e aquilo não tem como ser quebrado, né? Então, não tenho feito nada disso ainda, não me envolvi nada em blockchain, mas um tema que eu vejo que tem muita possibilidade. Tem algumas ienes vindo também para o próprio mercado fiscal, mercado de contabilidade no futuro. Já tem algumas discussões acontecendo, mas é algo que assim, eu vejo que se tiver algo bem inovador, tecnológico, não sei se você já entrou alguma coisa de blockchain. Um pouco assim, mas investimento? Já entrou de investimento? Pouca coisa. A questão que eu faço é que é interessante a tecnologia, mas ela já tem uma década. Exato. E você não vê assim ter deslanchado como outras tecnologias deslancharam, né? Então assim, ela existe, é sólida, tem bons conceitos. Você tem algumas câmeras de compensação que já fazem baseado em contratos inteligentes. Mas eu acho, fica o ponto de interrogação, por que não difundiu mais rápido o que está por detrás? Então, essa é a primeira coisa. E aí você tem a aplicação mais específica dos contratos blockchain, que é o Bitcoin. Exato. Né? E aí o Bitcoin também é outra grande incógnita, porque você vê um crescimento assustador em termos de valor, fundamentos assim que você não consegue interferir. Exato. Então você vê que você acaba usando essa moeda para outras finalidades e ninguém pode parar ou impedir que seja usada. Exato. Mas você tem um risco implícito de o que vai acontecer com essa moeda, né? Exatamente. E falando de uma, mas assim, são milhares, né? Exato. Eu vejo assim, eu acho que eu acredito que isso pode ser inovador amanhã nesse mercado, mas hoje ele eu acho que tem muito obstáculo ainda. Eu acho que, óbvio que agora o governo entrou muito por causa que teve muita lavagem de dinheiro, aí começou, óbvio, o governo entra com isso, algumas ienes para poder, agora tem uma agora que a partir de agosto, se eu não me engano, vai sair uma iene forte sobre as criptos, sobre blockchain, então assim, mas eu vejo que assim, futuramente, quanto mais o mercado se move para o digital, mais eu acho que abre mais oportunidade, porque logo mais, uns 10 anos atrás era meio que, aqui, cripto, o que é cripto? Agora o negócio, quem não tem, pode ser que no futuro possa perder dinheiro em não pensar nisso agora. Então, assim, ou também até em controle, porque o blockchain te garante, ele é muito seguro, né? Se você for avaliar, assim, a tecnologia é muito segura. Agora, se tiver um mix para trazer isso para o mercado contábil que possa garantir os contratos, aí é algo que possa sair uma startup nova, mas ainda não vi nada disso, não. Tem muitas soluções, mas assim, eu não vejo uma aplicação consolidada, dado uma tecnologia que existe há 10 anos, né? Então, assim... Tem nada que pegou, né? As moedas digitais e baseadas em blockchain funcionam. Exato. Funcionam muito bem. Os ambientes, né, que você também pode monetizar, Exato. pode investir e tudo mais. Os ambientes, talvez, das moedas mais tradicionais também tiveram aí sua valoração. As empresas criadas em cima desse conceito era para ter muito mais e valendo muito mais, né? E aí você pega, as NTFs não deram muito certo. Exato. Né? Exato. Então fica essa interrogação, que a inteligência de você ter isso explícito no contrato e poder enxergar e poder ler e saber o que está acontecendo e ser meio que inviolável, né? Exato. Isso é fenomenal. É uma garantia fenomenal. Agora, às vezes o uso ele passa não só pela tecnologia, mas pela aceitação, né? Eu tenho, assim, eu tenho muito, eu estou muito envolvido com a parte de câmbio, né? Então, tem muita empresa nova de câmbio, fazendo câmbio em cripto. Isso é muito, e assim, final de semana. Tu imagina, você precisar mandar
100 mil dólares no sábado? Quando você liga para uma corretora hoje para você fazer? Ele vai pedir um monte de documento lá, não sei o que, o bloco. E assim, né, em corretoras hoje fazendo em cripto. Em 2 minutos tá na conta. Então fazendo uma remessa via Banco Central. Isso há 5 anos atrás era impossível fazer isso. Já é ruim hoje fazer um câmbio para fora quando você vai mandar alguma coisa, imagina. Então assim, tem se movimentado para um lado bacana, mas eu ainda acho que tem muito para evoluir, porque é aceitação, ainda nem tem muita gente que ainda não entende o tema. Você pega os empresários tradicional da antiga, fala, cara, tá maluco? Não vai. E a volatilidade, né? Se você vai pegar Bitcoin, tem tendência de crescimento, volatilidade alta. Exatamente. E incerteza se algum dia pode acontecer alguma coisa. Exatamente. Então, assim, você acaba, a gente que é investidor, você acaba investindo um pouco, né, para participar do... Mas não dá para apoiar só nisso. Eu acho que assim, talvez a gente da nossa idade, assim, passou dos 40, cara, você vai sempre botar um pezinho lá, outro aqui, né? Agora a molecada que já depois de 2000, é 100% Bitcoin, é um negócio assim, é diferente, né? É cultural, né? É diferente. Mas é um tema que, assim, eu vejo que pode evoluir muito, assim, e se realmente tiver uma aceitação boa, vão ter muitas oportunidades para PMEs, para startup. Já existem tecnologias, mas ainda não conseguiram emplacar empresas, né? A questão do contrato de câmbio eu gostei, eu achei legal. Já fiz para funcionar, para testar, falei, pô, funciona bem, viu? Mas o contrato de câmbio melhorou muito para todas as tecnologias. Melhorou. Então, quem fazia câmbio há 10 anos atrás e faz câmbio hoje, sente uma diferença assim, fenomenal. Sim, não, concordo, mas ainda tem a parte mais burocrática do Banco Central, que às vezes pede um monte de coisa, normal, isso é normal, mas hoje com o cripto, fazendo via cripto, nossa, é muito mais rápido, assim, você consegue fazer até no domingo, no sábado. Hoje se você ligar na corretora depois das 4, já fechou aqui a mesa. É mais ou menos assim, né? Pô, tu tá precisando mandar ou você tá precisando fazer alguma coisa urgente. Você consegue fazer 6 horas da noite, 8 horas da noite. Isso é muito legal. Eu achei muito inovador, porque antes não tava, acho que há 2 anos atrás, 3 anos atrás, não tava registrado no Banco Central, agora tá tudo passando pelo Banco Central, né? Esses contratos. Não sei se você já fez algum. Com criptomoeda, não. Bem legal. Bem legal. É interessante. Mas eu uso aí os bancos digitais. Fazendo o wire transfer normal. Normal. Que melhorou sensivelmente. Não, concordo. Depois você tem uma relação, é boa. Mas para a empresa, às vezes, o compliance do banco, ele não entende o seu negócio. Ele te trava um monte de coisa, normal. Ele não entende lá que você está pagando não sei o quê, você está pagando, começa a pedir. Isso para as empresas atrapalha. Quando é PF é mais fácil, pessoa física fazendo para fora é mais fácil o investimento. Agora na pessoa jurídica, às vezes o próprio compliance do banco, dos maiores, eu digo, às vezes umas corretoras mais específicas é mais fácil, que entende mais um negócio, que tem um compliance, que entende mais de negócio. Agora o do banco, às vezes ele nem... mas você está mandando um empréstimo para filial lá fora por quê? Aí não entende, aí você tem que mandar... E agora ficou um pouco melhor. Porque antes você tinha sigilo bancário, né? Tinha paraíso fiscal, então o cara mandava o dinheiro, sei lá, mandava para a Suíça, mandava para os outros lugares e pronto, né? Não tinha nenhum controle. Aí você pega mais ou menos uns 15 anos atrás, ou 12 anos atrás, saiu, acho que 15 anos, saiu FATCA, né? Que é os Estados Unidos falando, se você não conseguir comprovar e tal, a gente vai ser tributado. O que passar aqui é quase o que o Trump está fazendo agora com as importações. Mas ele estava fazendo, ia ser tributado qualquer remessa de dinheiro, como se fosse... E aí isso foi quebrando os paraísos fiscais. E aí todo mundo teve que dizer, olha, pelo menos no caso dos americanos, se tem um domicílio bancário nos Estados Unidos ou no outro país. E aí depois reciprocidade para os outros países também começou a acontecer, e aí deixou de ser uma vantagem para quem sonega ou tem alguma coisa ilícita, deixou de ser uma vantagem ter dinheiro nesses paraísos. E aí passou a ter muito mais transparência.
Ah, sim. Tanto que até conta internacional ficou mais difícil. O banco É lá fora vai verdade. querer. Qual é o teu domicílio? Eu tinha uma conta, eu trabalhava em empresa multinacional, eu tinha uma conta que eu abri nos Estados Unidos, usava a conta e tal. Aí um dia eles falaram, cara, você não é americano, tô fechando tua conta. Mas tinha saldo? Tinha E grana. pra onde ia a grana? Aí um dia eu fui para os Estados Unidos, fui na agência do banco e saquei em dinheiro. O dinheiro que tinha, eles encerraram a conta, mas já estava encerrada. Caramba. Mas fizeram isso direto, assim, né? Não, os Estados Unidos tem igual, por exemplo, eu tenho um cliente que eu atendo que ele tomou um golpe nos Estados Unidos. E você sabia que nos Estados Unidos, se você tomar aqui no Brasil, se alguém tirar algum dinheiro da tua conta agora, o banco reembolsa. Porque a legislação. Sabia que nos Estados Unidos, se você tem um horário que você, assim, até 4 horas X, 8 horas Y, 24. E você vai perdendo? Você sabia disso? Não sabia, não. E eu não sabia, eu só. E você vê que engraçado, né? É como Aí você fala, pô, Estados Unidos, se eu tiver um débito na minha conta lá, pô, se no Brasil reembolsa, não reembolsa. Se passar, acho que 60 horas, se a primeira 4 horas é comunicado pro FBI direto, que aí eles garantem, que eles conseguem bloquear a transação. Aí eu falei, como é que é? E isso foi assim, algo que eu passei próximo, assim. Acho que foi 200 e poucos mil dólares sacaram da conta desse cliente. E quando ele me contou isso, eu falei, não, tá no... E ele conseguiu, porque ele recebia, ele tinha um, tipo, todo dia de manhã ele acessava a conta. Ele era dele. Uhum. Ele falou, ele entrava de manhã antes de tomar café dele. Sabe aquele tique, ele abre a conta? Ele viu lá. Foi quase caiu da cadeira. E aí ele ativou, ligou pro banco, ele teve que pegar o voo e ir para os Estados Unidos, porque tinha que abrir tipo um boletim lá, um report com o FBI, mas conseguiram travar. Mas se ele tivesse passado aquelas 4 horas, ele tinha perdido tipo, 50% do dinheiro, mais 8, 70, e aí vai. Eu falei, nossa, eu não sabia disso. E o pessoal fica tranquilo, eu com dinheiro nos Estados Unidos dá, fala assim, não, se tiver um débito aqui, alguém entrar aqui, clonar um cartão e debitar, tem uma responsabilidade sua. Eu não sabia disso. E é um ponto, você vê como que... E aí eu falo, no blockchain é difícil acontecer isso, concorda? É mais difícil. É mais... Por outro lado, tem muita gente que perdeu a senha a chave, né? Que Nossa, se fala, né? Que perdeu a chave, então não tem como recuperar. mas Então você tem... tem os seus prós e os seus contras, né? Mas no caso do ataque que fizeram nas contas de compensação do Banco Central, a corretora que avisou. Como é que o pessoal te encontra? Como me encontra? Nas redes sociais é Eric Nunes 1, no Instagram, no LinkedIn Eric Nunes, né? Então, meu Nunes no Instagram é Nunes porque o pessoal, como é espanhol, o pessoal às vezes acaba confundindo, então eu deixei o Nunes com S mesmo. E TikTok, Instagram, LinkedIn, também aí de frente aí com a Equity Group, também com nosso amigo comum que é o Keplito, o João Kepler, então estamos aí fazendo negócio juntos também, muito bom também tá próximo a você. Muito bom, cara, muito bom. Deixa eu pegar aqui. Você tem? Não tenho. Como nasce uma startup. Bom demais. Então esse livro aqui ele conta um pouco como você consegue criar do zero até ter pelo menos uma empresa com product market fit. Legal. Isso num prazo rápido sem ter que desenvolver tecnologia. É mesmo? Pô, que legal. Que é um pouco dessa visão que normalmente quando você vai montar essa startup, a primeira coisa que quer fazer é o app. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é validar a transformação. É o MVP lá, né? E depois você vai gradualmente botando capas de tecnologia própria, né? Quando que você lançou o livro? Já vai estar no 3º ano. Pô, que legal. Bom, vou ler com carinho e depois te dou um feedback, mas com certeza deve ser excepcional. E aí traz um pouco dessa visão de acelerar o projeto gastando menos. É isso. Gastando menos e você começar a investir realmente quando você percebe que não vai conseguir escalar.
Uhum. Aí tá na hora de botar grana, de botar tecnologia própria. Então, ó, que legal. É isso, né? Primeiro eu faço o MVP, traz na linguagem comum, né? Traz É. sarna para se coçar primeiro, para depois ir tirando, colocando os remédios. Porque o pessoal às vezes quer colocar remédio antes de trazer problema. E problema para dentro, às vezes no começo é muito importante. Quando eu mentoro o pessoal das startups, né, às vezes eu falo assim, cara, esquece a tecnologia, vende um projeto de consultoria Exato. para entregar a transformação, Concordo. faz isso na empresa, gera um ativo, mas alguém te pagando para gerar o ativo e criticando se não está funcionando. Concordo. Aí vende isso para mais umas 2 ou 3 e aí você vai falar, pô, mas se eu vender para mais 2 ou 3 eu não consigo implementar. Pô, agora está na hora de você criar o teu aplicativo. Exatamente. E às vezes as pessoas querem, e é isso, né? Às vezes as pessoas elas querem antecipar, né? Elas querem, vou montar um aplicativo. E é engraçado, você que é de startup, você que está envolvido, a gente que está envolvido, todo mundo fala que o negócio é bilionário. E aí, assim, mas antes não tem um MVP, não tem o PMF, o pessoal não está muito claro para quem que ela vai vender, qual que é o mercado, se é nichado, se não é, se é igual você me perguntou lá, por que você não focou nesse nicho? Falei, cara, porque naquela época eu abri um negócio, eu não queria ter risco de ter churn no meu negócio, então eu foquei nas PMS tradicionais e se tivesse startup ia pegando também. Mas é isso, eu acho que concordo muito, eu acho que a gente tem que testar antes de investir dinheiro, antes de ter burning aí de dinheiro. Às vezes as pessoas começam pelo telhado e ainda tem a estrutura toda da casa para fazer, né? Então, para chegar no telhado. Acho que é muito isso. Mas legal, bom demais. Vou ler. Perfeito. Pô, Então, obrigado. tá aqui. Obrigado. Ó, como nosso startup passa para criar um negócio de sucesso altamente lucrativo. Pô, que legal. Uma honra. Bom demais, Jorge. Muito bom. Bom, e você que gostou aqui dessa jornada, né, pelos números, inovação, enxergar um pouco como que você transforma os dados contábeis em inteligência, compartilhe esse episódio, segue a gente aqui nos canais, dá joinha e até o próximo episódio aqui do podcast Carreira e Negócios. Obrigado.